Bom dia a todos. De uma maneira bem especial, gostaria de saudar cada um nesta manhã. Mais uma manhã de domingo, onde o Senhor nos proporciona que estejamos diante dEle por meio da sua palavra. Saúdo a você com a palavra do Salmo 23, 1. Conhecidíssimo salmo que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitos compreendem essa palavra como uma garantia de que terão tudo em abundância na sua vida. Muitos até usam essa palavra para prometerem mundos e fundos, prometerem muitas coisas, como que se o nosso relacionamento com Deus fosse uma espécie de uma barganha. Eu me relaciono com Ele e Ele me enche de mimos, de presentes. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Inclusive em outra versão bíblica até nós temos a palavra: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Com essa palavra, nós temos sim uma promessa de um Deus que cuida dos seus filhos, das suas filhas, como um pastor cuida do seu rebanho. Mas o que nós temos garantido ali é de que aquilo que nós precisarmos para a nossa vida, aquilo que for necessário para nós, isso sim o Senhor garante que não vai nos faltar. Não que haverá abundância, como se fôssemos filhos mimados que gostaríamos de ter tudo em excesso. Não, mas aquilo que nós temos necessidade, o Senhor promete que não vai faltar. Nessa manhã convido você a olhar para essa palavra e se colocar diante desse Deus, que nos oferece a sua comunhão mediante o seu Filho Jesus e no poder do Espírito Santo. E que nele e por meio dele, e mediante a sua palavra, nós possamos nos fortalecer na sua presença e sermos enriquecidos com a graça maravilhosa do nosso Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te damos graças por mais esse momento, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de estarmos na Tua presença para ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana que inicia e que o Senhor também, nesta semana que tem diante de nós, o Senhor nos promete que não haverá falta, Senhor Deus, daquilo do qual nós temos necessidade, Senhor. Muitas vezes temos desejos, muitas vezes queremos muitas coisas, Senhor Deus. E obrigado que o Senhor concede. Aqui não necessariamente aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos, aquilo do qual temos necessidade. E nessa manhã, Senhor Deus, nós temos necessidade da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar a nossa vida, falar ao nosso coração, mediante o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que também nós possamos alinhar a nossa vida conforme a Tua vontade. Afinal, estar alinhado, ajustado à Tua vontade é a melhor maneira de viver nesse mundo, Senhor Deus. Confiantes na Tua graça e na Tua promessa. Nós assim oramos, te bendizendo, em nome de Jesus. Amém. Convido você a um momento de louvor, que o nosso coração, que os nossos lábios possam engrandecer o nosso bom e maravilhoso Deus. Para Jesus encontrar, venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar, cheio de mãos estendidas, cheio de graça sem par, forte ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Vai hoje passar, 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 e vem de amor transbordando, todos assim convidando, cheio de graça sem par, ó, vinde vê-lo passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, venha já experimente, Cristo vai hoje passar, o seu poder é divino, o seu amor não tem par, estás ainda hesitando, Cristo vai hoje passar, Cristo vai
só podemos trilhar. A pergunta que eu agora tenho, qual eu vou seguir? Devo escolher o que me agrada ou um que é mais fácil de andar? Porém não me importa o que eu pensar, mas como Cristo guiar. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e eu reconhecer, então testemunhar que tu nunca has de falhar. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e assim pois me guardar em meu pensar e agir. Tu, ó meu Senhor e Deus, muitas vezes tenho perguntas mil, mas falta o que responder. Eu pergunto a amigos aqui e lá, e busco sem cessar. Muitas delas fico sem responder, pois são um enigma pra mim. E por isso a Deus eu pergunto então, em nome de Jesus. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e eu reconhecer, então testemunhar que tu nunca has de falhar. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e assim pois me guardar em meu pensar e agir. Tu, ó meu Senhor e Deus, vamos sempre agir como Cristo agiu, assim como a Bíblia nos diz, que ao céu o nosso caminho irá, guiados por Jesus. Nosso bom pastor ele há de ser, não importa se rirem de nós. Se conosco está, nunca estamos sós em qualquer situação. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e eu reconhecer, então testemunhar que tu nunca has de falhar. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e assim pois me guardar em meu pensar e agir. Tu, ó meu Senhor e Deus, e assim pois me guardar em meu pensar e agir. Tu, ó meu Senhor e Deus. A palavra bíblica para esta manhã, que eu gostaria de compartilhar, nós temos no livro de Isaías, capítulo 26, do qual leremos versículos 1 a 6. Isaías 26, 1 a 6. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação, como muralha e defesa. Abram os portões, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha, até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Até aqui a palavra do Senhor. Qual a diferença entre uma pessoa que tem um propósito firme na sua vida e que coloca todas as suas forças, todas as suas energias para o cumprimento desse propósito, de uma pessoa que é teimosa,
de uma pessoa que é cabeça dura, como nós dizemos por aí. A diferença é bem grande. E na verdade, não quando nós olhamos para a pessoa, mas exatamente quando a pessoa tem a sua vida bem clara diante do Senhor. Nós não enxergamos, mas o Senhor enxerga. O Senhor enxerga os propósitos firmes de um povo ou a teimosia de um povo. O Senhor enxerga os propósitos firmes de um coração, bem como a teimosia de um coração também. A palavra que nós temos aqui no livro de Isaías, a palavra escrita há muitos séculos atrás, muitos séculos antes do próprio Senhor Jesus Cristo ter nascido. Quando nós lemos todo o livro de Isaías, percebemos que o profeta, chamado pelo Senhor Deus, santificado para o Senhor, para a sua obra, é chamado a anunciar, como todos os demais profetas, uma palavra de juízo. Palavra de juízo é uma palavra dura, porque é um puxão de orelha forte naquele que está vivendo contrário à vontade de Deus. Obviamente, os livros dos profetas não possuem só palavras de juízo. Uma vez que é anunciada a palavra de juízo, é apontado o erro e apontado o caminho. Mas nós não temos um Deus e não confiamos num Deus que só tem prazer em apontar o erro das pessoas, em perceber onde o seu povo está errando. O Senhor o faz isso porque Ele ama. E quem ama quer ver o melhor caminho possível para quem Ele ama. E é isso que Deus está fazendo com o seu povo. Deus chama a atenção, Deus dá um puxão de orelha, Deus exorta por amor que Ele tem ao povo de Israel, da mesma forma como Ele faz na nossa vida hoje também. E entre estes anúncios de juízo, o texto o qual lemos é um momento assim de um anúncio de graça. É um momento onde é feita uma pausa nesses momentos de juízo, onde é intercalado aqui um momento do anúncio da graça, do anúncio da misericórdia de Deus. E exatamente no momento onde é anunciar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, existe sempre um chamado à confiança nesse Deus. E em meio a esse chamado à confiança, nós temos um princípio muito claro que eu gostaria de abordar nesta manhã, gostaria de destacar alguns pontos, explorar. Não gostaria nesta manhã de entrar em pormenores do livro de Isaías, apenas tê-lo como base, como pano de fundo de um exemplo onde o Senhor, no momento da história, exortou, chamou, anunciou o seu juízo e chamou a sua misericórdia de novo e chamou as pessoas à confiança, a depositarem a sua vida nele. E em meio a este chamado, nós temos um propósito ou um anúncio de um princípio muito firme como um propósito de vida. O versículo 3 vai dizer assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu gostaria de, nesta manhã, destacar um pouco mais sobre este versículo. Versículo 3 e depois o versículo 4 também. Você já parou para se perguntar, né, o que é necessário para dirigir um carro? Parece uma coisa óbvia, né? Entre várias coisas que são necessárias, mas um dos itens principais é a direção. Obviamente, sem uma direção, o carro pode funcionar completamente. Pode ter um motor bem alinhado, pode ter rodas novas, pode ter pneus bem cheios, pode ter combustível no tanque, mas sem uma direção, pelo menos dos carros mais antigos, né? Sem uma direção não tem como dirigir um carro, a não ser agora os carros do futuro que vão ser um pouco diferentes, talvez, quem sabe. Mas um carro tradicional, um item elementar, um item necessário para dirigir, obviamente é a direção. E quando nós agora comparamos um carro à nossa vida, nós precisamos nos perguntar, e o que é necessário para dirigir a nossa vida? É necessário também algo em nós que guia a nossa vida, que guia o nosso caminho. E muitas pessoas têm elementos diferentes que dirigem a sua vida, que servem de direção, de comando para a sua vida, sem nem pensar agora quem está nessa direção. Mas muitas pessoas por si só viajam, entre aspas, no caminho da sua vida aqui nesse mundo, como que um carro que vai sem direção. Quero citar alguns exemplos. Há pessoas que são dirigidos não por algo específico e algo bom, mas, por exemplo, pela culpa. Não agora necessariamente um sentimento de culpa, não quero entrar no pormenor deste detalhe. Mas nós temos, por exemplo, um exemplo bíblico bem claro de alguém que era dirigido, que tinha
as ações da sua vida quase que pré-determinadas pela culpa. Não que necessariamente sentisse culpa, mas pela culpa que ele tinha diante das pessoas e diante de Deus. O personagem bíblico que eu destaco aqui é o próprio Caim. Caim tinha todas as chances, porque foi o filho de Adão e Eva, junto com seu irmão Abel, tinha todas as chances de viver uma vida boa, de viver uma vida bem orientada, próximo à vontade de Deus. E houve aquele episódio onde o seu irmão Abel trouxe uma oferta para o Senhor, da qual o Senhor se agradou. Caim olhou aquela oferta e também trouxe a sua oferta. E da oferta dele é dito que o Senhor não se agradou. Ele fica com inveja, acontece o primeiro homicídio da história, ele mata o seu irmão e na sequência nós temos Deus procurando Caim e dizendo: Caim, uma das consequências da tua vida, Deus providenciou assim o cuidado para a vida do Caim, mas uma das consequências do Caim foi ouvir de Deus a palavra que dizia assim: você será um fugitivo errante pelo mundo. Você será um fugitivo errante, aquele que vai ter a marca da culpa no teu próprio corpo, na tua própria história. Em outras palavras, é como que se Deus dissesse para Caim: você vai andar nesse mundo, mas aquilo que vai guiar, aquilo que vai dirigir a tua vida, Caim, é a culpa. Nós sabemos que Deus cuidou do Caim e Deus deu orientações bem claras sobre como viver e sobre o pecado. Deus disse para Caim: olha, Caim, você tem todas as chances de fazer a minha vontade, só que o pecado está diante de ti. Cumpre a você dominá-lo. Mas a palavra que eu quero destacar aqui é essa palavra: você será um fugitivo errante pelo mundo. A tua culpa vai te acompanhar. Semelhante a Caim, muitas e muitas pessoas, talvez muitos de nós, têm a culpa como que aquilo que dirige a própria vida, como que vai guiando os passos, como que vai conduzindo a história. Algo que vem como uma carretinha engatada no carro, que vem acompanhando o nosso carro, que vai junto aonde nós vamos. Esse é o seu caso? Outras pessoas são dirigidas pelo rancor ou pela raiva. Agora sim, não necessariamente só algo específico como um fator objetivo na sua vida, mas também como um sentimento. O rancor e a raiva se tornam um peso no coração a partir de alguma experiência justa ou injusta, não quero entrar nesse detalhe, mas fato é que muitos carregam a culpa, o rancor e a raiva como que sombras na sua vida. E é interessante que isso não é um elemento que ele fica quieto, alojado em algum canto da nossa vida, em algum canto do nosso coração. O rancor e a raiva é como que um balão de ar que nós vamos sempre enchendo cada vez mais. E é um balão que vai enchendo, e vai enchendo. E à medida que ele vai enchendo, ele vai tendo mais pressão. E à medida que essa pressão vai aumentando, chega uma hora que ela não suporta mais e o balão estoura. Assim é com muitos de nós também. Nosso coração vai sendo tomado pela raiva e pelo rancor. E isso vai enchendo, e isso agora vai dirigindo a nossa vida até o ponto onde ou nós explodimos ou nós implodimos. E o dano é diferente, mas é semelhante, porque ele estraga completamente a nossa vida. Quando nós estouramos, nós quebramos relacionamentos com pessoas. Quando nós implodimos, quando nós estouramos por dentro, muitas vezes a consequência é até uma morte cruel, uma morte onde a pessoa se anula completamente para outras coisas importantes e especiais dessa vida. E a pessoa fica totalmente anulada. E muitos são guiados, são dirigidos assim pelo rancor e pela raiva. Outros são dirigidos pelo medo. Não quero entrar agora no detalhe de que o medo é algo que nós temos em nós como que é até um elemento importante, como um princípio de proteção. Afinal, quando nós estamos perto de alguma situação onde é oferecido perigo, é muito importante que nós tenhamos medo, porque o medo nos ajuda, e eu penso que é até dado pelo Senhor, para que cuidemos bem da nossa vida. O problema é quando o medo vai tomando uma proporção descontrolada, e ele vai tomando conta do coração, e ele vai enchendo a nossa vida, ao ponto onde nós não sabemos mais nem respirar direito, porque até respirar parece ser algo que torna a nossa vida arriscada. Se nós pensamos bem no momento que nós vivemos, uma coisa é o vírus, por exemplo, do Covid-19,
ou o vírus, um outro qualquer, ou qualquer outra doença, ou qualquer situação que me ofereça perigo no trânsito. Todas as situações são perigosas e eu preciso cuidar. E isso é importante. Isso é um elemento. Outro elemento é quando agora eu percebo e começo a olhar em minha volta e parece que eu vou enxergando tudo como um fator que vai tornando a minha vida arriscada e minha vida vai se tornando uma bola de neve de risco de maneira que eu não consigo mais dar um passo, não consigo mais colocar os pés para fora de casa, onde o medo vai tomando conta e quase que vai sufocando o nosso coração. E quando nós somos dirigidos pelo medo, a nossa vida vai se tornando cada vez mais infeliz, cada vez mais infrutífera, porque nós criamos, às vezes, monstros que nem existem, mas que aquele medo que foi também sendo alimentado foi sufocando o nosso coração de maneira que não conseguimos mais, no final das contas, nem respirar direito. E assim nós poderíamos citar outras situações que podem, às vezes, querer tomar o controle da nossa vida, querer ser o volante da nossa vida, querer dirigir a nossa vida. Necessidade de aprovação por outras pessoas e por aí vai. Agora, quando nossa vida é dirigida por estas coisas, aonde que nós chegamos? Nós não chegamos a lugar nenhum. Uma vida que não tem um propósito, mas que é dirigida e guiada pelas dificuldades dessa vida, ou até por outras circunstâncias que nem são tão difíceis assim, nossa vida se torna vazia, sem sentido e sem movimento. Uma atividade que vai se tornando sem direção, ela não leva a lugar nenhum. E a vida se torna mesquinha, trivial e completamente vazia. Agora, quando nós olhamos para aquilo que Deus vai falar na sua palavra, é interessante aqui o destaque desse capítulo 26, no versículo 3, em Isaías, onde diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em outras palavras, é como que se Deus dissesse aqui que é elementar, é fundamental para nós termos em nossa vida um propósito bem claro e um propósito que seja firme. Um propósito claro e firme, Deus não está aqui convidando a que sejamos teimosos na nossa vida. A teimosia exatamente foi o que levou o povo de Israel, o povo de Judá, àquele momento onde Isaías foi chamado a anunciar o juízo. Muitas vezes Deus chamou o seu povo de um povo teimoso, um povo de dura cerviz, um pescoço duro que era inflexível, que não conseguia olhar para os propósitos que Deus tinha, mas só conseguia ser conduzido pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias concupiscências, pela própria idolatria que é cultivada no coração do ser humano. Isso que muitas vezes é o que guiou o povo de Deus. Aqui o Senhor está sim convidando a termos um propósito firme na nossa vida. Para quê? Para que a nossa vida não seja guiada por culpa ou dirigida por rancor, raiva, medo, necessidade de aprovação ou outra coisa qualquer, talvez algum fator que você esteja lembrando da tua vida aí também. Por que é importante ter um propósito claro na vida? Porque um propósito claro na vida, em primeiro lugar, ele dá sentido à vida. Como eu já tenho dito outras vezes, quando nós não sabemos para onde ir, qualquer direção serve. Quem sai de casa para viajar, geralmente tem um local para onde ir. Porque se a pessoa pegar um caminho qualquer caminho serve e ela chega onde? Chega em lugar nenhum. Assim, muitas pessoas são conduzidas nessa vida. Saem por aí, sendo dirigidas por quaisquer fatores mencionados ou outros, e simplesmente não chegam a lugar nenhum. E dão voltas, e dão voltas, e dão voltas, e às vezes terminam a sua vida de forma vã e vazia. Viveram anos da sua vida, mas sem sentido nenhum. Então, em primeiro lugar, o propósito ele dá sentido à vida, porque ter um propósito firme na vida, ele dá sentido, porque ele nos dá direção. E quando nós temos essa direção, quando nós sabemos para onde ir, nós temos o porquê levantar de manhã cedo. Não são como aqueles dias que nós talvez levantemos assim e pensemos, puxa, já é de manhã, quem de nós nunca passou por isso? De chegar de manhã e acordar e pensar, puxa, mas já terminou a noite, que pena.
porque às vezes é melhor ficar dormindo do que encarar um dia desafiador. Hoje talvez eu tenha que enfrentar aquele ou aquele outro problema. E quando nós temos um propósito de vida, é diferente. Nós temos um sentido para a nossa vida e não levantamos agora de manhã olhando para os problemas e olhando para situações difíceis, mas em primeiro lugar olhamos para o propósito que nós temos na nossa vida. No final nós queremos falar sim do qual é o grande propósito que deveríamos todos nós ter em nossa vida. Uma segunda vantagem, uma segunda importância de ter propósitos na nossa vida. Ter propósito na nossa vida simplifica a nossa vida. Torna a vida do ser humano algo simples. E é importante destacar, uma vida simples não tem nada a ver com uma vida superficial, não tem nada a ver com uma vida simplista, simplória ou qualquer outra coisa. Vida simples é uma vida que espelha o próprio plano e a vontade de Deus em nós. O ser humano, nós por natureza, a partir do pecado, temos o hábito de tornarmos a nossa vida complicada, complexa. Nós vamos ajuntando um monte de coisas, um monte de, entre aspas, cacarecos no decorrer da nossa vida, e esses cacarecos cada vez mais vão sufocando o nosso viver. E por isso a nossa vida vai se tornando também sem propósito. Quando temos um propósito claro, nossa vida é simplificada. Nós tiramos aquilo que não faz sentido nenhum. Nós nos perguntamos, isso daqui ajuda ou não ajuda? Isso daqui contribui para o propósito maior aonde eu quero chegar com o meu viver ou não? Isso daqui me leva a algum lugar, me leva a algum lugar? Ou só vai atrasar ou só vai retardar a minha vida? E aí conseguimos ir nos desvencilhando daquilo que muitas vezes só serve para atrapalhar, para causar peso na vida. A nossa vida é algo rápido, nossa vida é curta, nossa vida é um sopro. Nossa vida perante a eternidade é um piscar de olhos, é um estalar de dedos, é algo que passa voando. Dias atrás eu li uma frase que dizia assim: o seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. O seu tempo, o nosso tempo, aqui nessa vida, ele só é suficiente para fazermos a vontade de Deus. Então, se perdermos a nossa vida nos desviando e enchendo de cacareco, é a mesma coisa que alguém querer sair para praticar uma corrida, para participar de uma maratona, e à medida que a pessoa vai correndo e vai passando em algum lugar, ela vai pegando algumas coisas para carregar junto. E ela passa num local, ela vê algo interessante, vê uma garrafinha, e ela pega, ali ela pega umas frutas, e assim ela vai enchendo a sua mochila, e quando a mochila está cheia, ela vai se agregando com outras coisas também, e no final, ela está correndo sufocada. Não. O propósito de vida que o Senhor tem, e que Ele oferece, que Ele convida, é uma vida que possa ser simplificada, e ter um propósito claro ajuda a simplificar a vida. Ter um propósito de vida direciona a nossa vida. Como eu já disse antes, ela, além de dar sentido, além de ter uma razão para levantarmos de manhã cedo, ela direciona. Nós, ao acordarmos, sabemos o que temos que fazer hoje. Sabemos para onde ir. Se a nossa vida, se essa bússola está meio perdida, nós sempre temos algo que aponta para o norte, para qual é o real propósito e o que de fato tem valor na nossa vida, no nosso coração. Ter propósitos na nossa vida, ter um propósito firme e claro na nossa vida, estimula a nossa vida, né? Faz com que nós tenhamos vigor, nos enche de entusiasmo, apesar de forças que muitas vezes nós não temos. Apesar de que em muitos momentos nos sentiremos frágeis, mas um propósito maior nos enche de vigor. Quantos são os relatos de situações de perigos que nações passaram com seus exércitos, né, situações às vezes de guerra, onde exércitos estavam defendendo a sua nação. E em momento de guerra, de grande conflito, a pressão psicológica, tudo que os soldados enfrentam é algo terrível. E muitas vezes, soldados que já não tinham mais forças para ficar em pé. E de repente vinha, né, o capitão e com uma palavra, com um discurso, apontando para o propósito maior daquela batalha, fazia com que aqueles soldados antes quase sem vida
ficassem novamente vigorosos e tivessem forças para ir além, mesmo que o seu corpo físico já quase não correspondesse mais. Percebe? Assim é na nossa vida também. Muitas vezes, muitos de nós nos sentimos sem vigor completo. E isso não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com disposição de energia, com vitamina, com corpo saudável, mas tem a ver com propósito de vida, a qual quando o Senhor vai nos alinhando conforme a sua vontade, nós vamos nos alinhando à vontade dele. Nós vamos percebendo que esse propósito nos dá forças para levantarmos, nos dá força para orarmos, nos dá força para ler a palavra, nos dá forças para servir, para fazer aquilo que Deus quer. E por quê? Porque nós sabemos que aquilo que Deus quer é bom. Por fim, ter um propósito real e firme na nossa vida, acima de tudo e acima de qualquer outro propósito, nos prepara para algo muito especial. Nos prepara para a eternidade com Deus. Já falei isso em outras vezes, nós vivemos no nosso dia a dia aqui, na nossa vida aqui, nos anos que o Senhor nos presenteia, para dar uma resposta, para dizer para o Senhor, pois Senhor, está aqui a minha vida, foi isso que eu fiz com ela. E é como que se o Senhor, em outros momentos também já mencionei disso, é como que se um dia nós chegássemos diante do Senhor e e Ele dissesse para nós, ou Ele fizesse para nós duas perguntas. A primeira pergunta, o que você fez com o meu filho? Deus não vai perguntar a religião de alguém, denominação cristã de alguém, Deus não vai perguntar quais são as suas visões doutrinárias, Deus não vai perguntar outras coisas, quanto dinheiro você tem, não. Deus vai perguntar, o que você fez com o meu filho? Você aceitou Jesus Cristo na tua vida? Se arrependeu dos teus pecados e passou a amar a Ele como seu Senhor e Salvador e passou a confiar a tua vida inteiramente nele? Essa é a primeira pergunta. Se sim, caso positivo for a tua resposta, você vai receber uma segunda pergunta. É algo hipotético, apenas para uma ilustração, obviamente. O Senhor também vai nos perguntar, o que você fez com o que eu lhe dei? Você ficou na tua vida agora dando voltas, carregado ou dirigido pela culpa, pela raiva, pelo rancor, por qualquer outra coisa, mesmo tendo Jesus? Ou o que você fez com o que eu lhe dei? Você cumpriu com firmeza o propósito que eu lhe dei? O que você fez com a tua vida, com as dádivas que eu te dei, com os talentos, com as oportunidades, com a energia, com os relacionamentos, com os recursos que eu te dei? Tudo que nós temos vem do Senhor e um dia nós prestaremos conta diante dele. E é como se ele perguntasse, o que você fez com Jesus e o que você fez com o que eu te dei? Você gastou comigo mesmo? Deus perguntando, você gastou comigo ou gastou com os teus propósitos? Talvez sem sentido nenhum na sua vida. A nossa vida passa. E se nós não nos prepararmos para a eternidade, nós seremos apenas mais um ninguém a ter vivido nesse mundo. Muita gente vive para deixar um legado aqui na Terra. E não tem problema nenhum em querer ser lembrado por outras pessoas. Só que nós seremos superados. Uma geração ainda talvez vai lembrar de nós. Pessoas vêm e vão todo o tempo. Pessoas ganham troféus, mas esses troféus enferrujam. Pessoas batem recordes, mas outros virão depois delas e superarão esses recordes. Pessoas se tornarão o número 1 em alguma coisa, até vir alguém superar e esquecer deles. Todos nós cairemos no esquecimento. Agora, o propósito número 1 da nossa vida e o firme propósito do nosso coração deveria ser ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nesse livro, que é o livro de Deus, nesse livro, aquele que está ali registrado não cai no esquecimento. Mesmo que morra, mesmo que passe como alguém anônimo neste mundo, mesmo que não tenha nenhum recorde para apresentar para ninguém, mesmo que esteve doente, mesmo que foi abandonado, talvez até pelos pais, mesmo que foi deixado de lado pelos amigos, se o nosso propósito está com o Senhor e o nosso propósito maior é ter o nosso nome escrito no livro da vida, podemos ser um ninguém para este mundo, mas para o Senhor estaremos lá com Ele. E é isso o que importa, e é isso uma vida que tem sentido. O ser humano sem um propósito é como um barco sem leme.
Um barco até pode estar lá no meio do mar, sem afundar, mas se ele não tiver um leme, se ele não tiver algo que o dirija e que o conduza a algum lugar, ele só vai estar dando voltas e vulnerável às correntes marítimas. E quando menos perceber, vai ser levado para junto das pedras, vai arrebentar junto com as ondas e vai naufragar e vai morrer. Qual é o propósito da tua vida? Eu quero ir concluindo exatamente lendo novamente esse versículo 3 de Isaías 26, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Temos aqui a promessa de paz, vinda de Deus, quando temos o nosso propósito firme com ele, quando nós confiamos nele. E a palavra que é o chamado para nós é: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus não é uma pedrinha qualquer, não é um castelo de areia que desmonta com a água. O Senhor é uma rocha eterna e nele, sim, sempre podemos confiar. Meu desejo para mim e para você é que também nessa semana que inicia, o nosso propósito de vida possa estar claro e mais claro que nunca. E se não está claro ainda, que você não deixe para o amanhã em tomar uma decisão e amar esse Deus e que Ele seja o propósito da tua vida. Que o nosso viver seja um viver em paz, com a paz que esse Deus nos dá quando o nosso propósito está firmado nele. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez te louvar e agradecer pela tua bondade, Senhor Deus, externada a nós na tua palavra. Uma palavra que nos convida a um relacionamento proposital contigo e que nos convida a uma vida com um propósito firme diante do Senhor. Ó Deus, nossa vida está passando e os nossos dias seguem um após o outro, Senhor Deus, sem que nós possamos segurá-los. Perdoe-nos, Senhor Deus, se temos perdido tempo em nossa vida, sendo dirigidos por outras forças ou por coisas que estão dentro do nosso coração e que são fruto de pecado, do nosso pecado ou do pecado de alguém, Senhor. Ó Senhor, nos ajude a, mediante o Teu Filho Jesus, alinharmos a nossa vida na Tua vontade, Senhor Deus. Não apenas como um fantoche, mas que de fato, quando o Senhor Jesus Cristo entra em nossa vida, nós assim possamos ser verdadeiramente salvos pelo Senhor e termos um propósito bem claro estabelecido. Termos o nosso nome no livro da vida que o Senhor tem. Ó Deus, perdoe-nos se temos perdido tempo em nossa vida e nos ajude a despertarmos, Senhor Deus, para os Teus propósitos que são maiores para nós. Abençoe cada um nesta semana, abençoe toda a nossa comunidade. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele enriqueça a tua vida na sua presença. Amém. Eu quero ainda convidar, antes do último hino, você na terça-feira acompanhar o estudo bíblico que nós temos semanalmente às 20 horas no Facebook. Nós fazemos ali uma live às 20 horas. Você pode entrar lá um pouquinho antes que a gente entre ao vivo. Expõe uma palavra, tem alguns hinos de louvor ao Senhor. Sempre é um momento bem especial, tem sido especial para as famílias. Acompanhe você também às 20 horas, Melk e Toupava Central. Obrigado também mais uma vez pelas ofertas depositadas em nossa conta. Os dados estão aí na tela. Se você gostaria e se você puder continuar a auxiliar o trabalho da nossa comunidade por meio da sua contribuição, nós somos muito gratos. Que Deus assim te abençoe. E agora chega um período onde aos poucos nós estamos planejando o retorno das nossas atividades presenciais. Não temos ainda algo bem definido, mas nos próximos dias, nas próximas semanas, assim que tivermos uma decisão bem clara e concreta e formas bem práticas de fazer esse retorno, nós nos alegramos em poder anunciar isso para vocês. Aguarde mais novidades, nós comunicaremos com toda alegria e queremos fazer isso com muita responsabilidade, com muita segurança, para que todos possam ficar de uma forma bem à vontade também nos encontros presenciais.
Isso obviamente acontecerá de forma gradativa, à medida também que, ou conforme as leis que o nosso governo do estado decretou que assim fosse feito. Aguarde, em breve teremos novidades. Que Deus te abençoe e continuamos ainda para o momento de louvor com mais um hino. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, quer